de meio ambiente. Eu estou esperando vir pronto também. Tá? Porque não é algo que depende da gente. Né? A gente sabe da dificuldade que a casa tem com relação aos dados cartográficos. Né? Muitos assentamentos, eles não têm nenhum loteamento. Se tem, está igual a orelha de freira. Né? Ninguém nunca viu. Se não tem, né, tem que fazer. Entendeu? Então, assim... ou retrato de sogra na carteira também. Né? Ninguém nunca viu. Então, assim, na verdade, isso eu acho que tem que ser uma organização da superintendência. E é o grande salto de qualidade que a gente vai ter. Hoje de manhã a gente falava de acompanhar o lote, de não acompanhar o CPF. O INCRA acompanha o CPF. Se o CPF entrou, se o CPF saiu, o lote continua lá e a gente não acompanha o lote. Então, a partir do momento que a gente tem essa malha de lotes organizada com os ocupantes, você já entendeu que o trabalho está pronto para entrar aqui. E vai ser muito mais fácil de se trabalhar tanto a individualização do CAR quanto a titulação, que eu digo para efeito da reserva legal e do cumprimento das cláusulas resolutivas de meio ambiente. Não vai vir pronto. Tá? Até porque lá, na sede, a gente tem uma deficiência muito grande ainda. Eu acho que Miguel pode falar isso muito bem, né, Miguel, com relação aos parcelamentos dos assentamentos. Né? A gente não tem esse banco de dados né, robusto que permita fazer um cruzamento disso no CIPRA. E o CIPRA também, por sua vez, né, tem um relatório, eu tirei esse relatório uma vez dentro do CIPRA, que ele traz o número do lote. Né? Só que, muitas vezes, não tem o número do lote, não tem a área, não tem o ocupante, enfim. Então, são dos dois lados, tanto do CIPRA quanto da cartografia. A gente tem aí que... Mas acho que chegou a hora. Acho que não tem mais saída. Cadu, professor Mário Ávila, seu ex-orientador e futuro orientador, dependendo da resposta. Modo coletor 2.0, tá público já? Segunda pergunta. O que você falou sobre adesão ao PRA aí é nacional, não são as especificidades dos estados. Confere? Confere. A adesão ao PRA, na verdade, ela se dá no módulo de CAR, tem uma série de perguntinhas lá no final. E uma delas é, você quer aderir ao PRA? Aí você clicou sim e mandou o teu arquivo, você já fez a adesão ao PRA, mas isso é no Sistema Nacional. E a última, vai ser possível fazer o upload ali em lote? Quando eu pegar um determinado PA, para fazer adesão, tem que fazer individual ou vou conseguir fazer um conjunto de PAs? Não, então, você vai fazer um conjunto. Tá? Na verdade, aquele loteamento, ele vai cruzar com o cadastro, ele vai, cada um, né, ele vai individualizar o CAR, que ficar circunscrito ao lote ao CAR do lote. Eu digo para adesão ao processo simplificado depois. Cara, isso ainda não foi discutido. Tá? Porque qual é a ideia, Mário? A ideia é que que os órgãos ambientais façam análise do CAR do perímetro. E o PRA é o PRA do perímetro. Tá? Então, você vai ter a individualização do passivo e a forma de recuperar do passivo em função do planejamento que você está fazendo para o assentamento. Né? Porque não tem cabimento. Né? Você tem que planejar minimamente a paisagem. Né? Então, eu não posso, aqui, nesse lote eu vou fazer assim, naquele não. Cara. A APP está passando pelo rio que vai cruzar todos os lotes. Né? Então, não tem como, né? Não tem saída. Cadu, me permita, Nilton, só fazer uma complementação de informação. Essa questão do parcelamento dos assentamentos, a gente tem uma inconsistência grande dentro do INCRA. Eu não lembro em que momento isso aconteceu, mas, regimentalmente, a responsabilidade institucional pela demarcação e parcelamento dos assentamentos, ela é da divisão fundiária. Mas, do ponto de vista orçamentário, ela fica na Diretoria de Desenvolvimento. Isso é uma bola dividida que causa um problema grave. Temos atribuição, mas não temos orçamento para executar. A diretoria que tem um orçamento não executa o orçamento, faz jogo orçamentário para ter teto e jogar em outras ações. Então, esse problema que nós temos hoje em várias superintendências e não alcançar um pleno conhecimento e parcelamento dos seus assentamentos se deve muito a essa questão. A gente já pautou isso com a gestão anterior, pautamos agora, e a gente espera que seja saneado. Então, e, de fato, se a gente que executa, como é que e o regimento está com a gente. Então, esse problema tem muito isso aí. E na questão do Talibã, do milímetro, a gente é doutrinado para isso. Então, a gente vai buscar sempre o melhor. Só que nessa questão, e eu confesso que tinha um preconceito grande com os dados do CAR,
e você e outros colegas do Serviço Florestal Brasileiro, quando estava lá, me mostraram isso. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa que dá para aproveitar. E é nessa perspectiva de que tem muita coisa boa para aproveitar, é que essa coisa boa, possivelmente, ela vai ser incorporada ao nosso cadastro, né? E um dia, se for o caso, ele vai atender lá os requisitos da lei de registro público e vai ter que certificar. Mas, por enquanto, o que já está posto, qualificadamente, a gente vai aproveitar. Essa expressão Talibã do milímetro, ela nasceu com Kio, lá atrás. Era um enjoado com essa coisa. Eu só fazer também que justiça seja feita. Tá? Aquele exemplo que eu dei ali, tá? Que é o exemplo do parcelamento, ele veio do CIGEF. Tá? Ele é dado do CIGEF público. Qual é a dificuldade que eu tenho ali? Eu não sei quem é o ocupante. Então, ali, e são vários, são inúmeros assentamentos que a gente já tem com parcelamento certificado. Né? Então, isso aí a gente critica a nossa casa, mas tem uma série de avanços também. Você baixa o CIGEF público, você joga isso em cima dos assentamentos, tem lá, o loteamento está todo identificado. Qual é o problema? Eu não sei quem é o ocupante. Né? Então, na hora que a gente tiver essa base, aí nós vamos dar um salto de qualidade. Viu? Cláudio Marques aqui, do INCRA também, aqui do Paraná. Eu sou agrônomo da Divisão de Desenvolvimento e estamos trabalhando aí com a questão da titulação, né, nas equipes de titulação, que é a principal meta hoje também do governo. Então, uma das questões que eu ia levantar é essa questão do CIPRA, que é a velha história também dos problemas do CIPRA, e de casar com a questão ambiental, né, com a área de meio ambiente. Então, até hoje, o CIPRA não tem essa interface com a área de meio ambiente. A gente está fazendo títulos em que não aparece nada do CAR nessa questão dentro do CIPRA. Então, acho que já passou da hora, você falou que está na hora, mas eu acho que já passou da hora de essas conversas, essas interfaces acontecerem, da integração efetiva dentro do INCRA das diferentes áreas. Então, não adianta a gente fazer um título e que o CAR não está sendo considerado, sendo que a lei está aí colocada e é uma obrigação também do INCRA, seja com as facilidades atuais ou não, mas tem que fazer. E a gente está desconsiderando isso na titulação. Então, essa é uma preocupação, acho que tem que, talvez aqui reforçar com a tua vinda, de que haja essa conversa. Estamos aqui com o coordenador de desenvolvimento também. Eu acho que dá para vocês já irem conversando para Brasília, né, no avião e trocando ideias aí. Bom, e essa é uma questão. Segundo, a questão do CAR lote a lote, você falou, isso ainda não está em execução, certo? Do ponto de vista do INCRA, de estar já aberto esse sistema e a gente querendo já sair o CAR lote a lote. Existe, né, uma portaria aí que saiu do Banco Central, tal, dizendo que até 2020 a gente tem que ter a aplicação do CAR lote a lote dentro do INCRA, a partir de até meados de 2020 começar. Então, não sei qual é a previsão de que essa questão do CAR lote a lote também passe a vigorar, né, o quanto antes, qual é a data e limite dentro do INCRA. Até o final do mês a gente quer terminar a homologação e liberar. Bom, então, se for isso, melhor. E a terceira questão, então, essa questão do CAR lote a lote, ela também vem na mesma história da titulação, de que isso tem que estar integrado para efeito do título sair já com uma outra cara, talvez, ou pelo menos que haja uma abertura dentro do título que fale como é que está o CAR, né, daquele lote que está sendo titulado. E a última questão que vem em consequência disso, mas não sei se você vai ter também alguma resposta, e que é uma dúvida que a gente discute lá dentro, e minha pessoalmente, por exemplo, o INCRA tem que, pelo decreto aí da titulação, pela Instrução Normativa 97, tem que levar a registro a titulação nos cartórios. É o INCRA que é responsável em levar para sair depois a matrícula lá no cartório, depois de feito o título. E isso, a minha dúvida é o seguinte, a reserva, ele está levando, como a nossa aqui, a maioria é coletiva, ele está levando uma porcentagem de reserva relativa lá daquele título para aquele assentamento. Né? Então, dos 20%, ele vai levar tantos avos lá, dentro do título, como reserva. Só que essa reserva não está sendo localizada. Né? Só tem lá o quantitativo, mas não diz aonde.
o cartório não pode questionar, na hora de executar a matrícula, a localização dessa reserva dentro desse lote? Boa pergunta. Você tem que ter o cadastramento da reserva legal no CAR desobriga a verbação. O Código Florestal fala isso. Então, só que essa reserva legal ela vai ser proposta pelo INCRA, só que ela tem que ser aprovada, porque essa desobrigação de averbação ela só vai se dar quando a reserva legal for aprovada, né? Então, eu propus aqui a minha alocação de reserva legal, ok, está aprovada a sua reserva legal. Aí, o próprio CAR, vamos dizer assim, seria um instrumento de averbação. Então, o cartório não tem que falar nada. Exatamente. O que dá para a gente fazer é mostrar para o cartório onde está a reserva legal, tá? E dizer que vai ser aqui a reserva legal. Só que pode ter alguém do órgão ambiental que vai falar, não, aqui eu prefiro que essa reserva legal migre um pouquinho para cá para fazer corredor com a área do lado, tarará. E aí você tem que alterar a sua reserva legal. Então, é uma questão que realmente é complicada. Com relação à fração ideal de reserva legal dentro do título, ok. O título, a informação que o título vai levar do CAR é reserva legal, tá? E no cumprimento das cláusulas resolutivas é que você vai poder fazer o monitoramento do seu cadastro para ver se teve algum descumprimento com relação à questão ambiental. Mas no título, que fica lá, a informação que sai é reserva legal. Agora, essa reserva legal coletiva que não está aprovada, ela não pode ser considerada averbada para efeito da lei. Tá? Mas, de toda forma, a gente tem argumentos dizendo, olha, minha reserva legal proposta é essa aqui, eu vou titular em cima dessa reserva legal que está proposta. Aí, enfim, é a vida como ela é, né? Bom, posso só encerrar? Boa tarde, Miguel. De fato, foi colocada aqui a coordenação em alguns momentos, em alguns pontos, mas a gente não vai... a gente vai conversar, sim, com certeza. Esse encontro, de fato, foi muito oportuno, porque é o início de uma gestão que está nascendo, que está começando. E é claro que alguns desafios são postos, estão postos, é desafio tecnológico mesmo, são questões de normas que têm que ser refeitas, e também a questão de agrupar e ter essa ambientação interna mesmo, essa conversa interna, tanto a nível de Brasília como nas superintendências também, da gente começar, de fato, a gente vislumbrar e reconhecer o que se tem dentro da casa para a gente tentar fazer essa sincronia entre as diversas diretorias que existem dentro do INCRA. Então, de fato, existem situações adversas, como essa colocada pelo Miguel Neto, de termos uma ação executada por uma determinada diretoria e o recurso ficar em outra. Isso, de fato, é muito ruim, mas força com que essas diretorias comecem a conversar, de fato, para que as coisas comecem a acontecer. E isso é bom. E a gente percebeu, na nossa vinda, a gente tem encontrado as pessoas que estão participando das coordenações, são pessoas novas, são pessoas que estão realmente com essa vontade, têm esse entendimento de que realmente nós temos um norte hoje, que é a consolidação do projeto de assentamento. Essa foi a missão que nos foi dada, e a gente sabe que as várias ações de investimento dentro do assentamento, de titulação e de aplicação do crédito e instalação, são os 3 eixos principais para você poder chegar a essa consolidação. E isso não envolve uma diretoria só, não só a diretoria de desenvolvimento, mas envolve as outras demais também, a obtenção, porque para eu poder titular é necessário que eu tenha a posse definitiva do imóvel. O serviço, a topografia é necessária para que a gente possa fazer, inclusive, a regularização ambiental, para que, na sequência, a gente possa fazer a titulação. E é necessário que os créditos de instalação também sejam pagos aos beneficiários e os investimentos de estrada, água e energia também sejam realizados dentro do projeto de assentamento. Então, na realidade, envolve todas as diretorias, é um trabalho realmente que não será fácil, mas o importante é que a direção nacional hoje, o núcleo central, colocou isso, tem colocado isso para a gente nas várias conversas, que o objetivo hoje, o nosso norte, é dar uma porta de saída para esses pequenos produtores rurais. E isso se dá não só com titulação, não só com topografia, são todas as ações conjuntas. Então, é isso que a gente vai tentar contribuir, que todos os colegas aqui, coordenadores presentes também, têm essa noção, têm essa